eu acabei lendo outras fontes e descobri que eu estava redondamente enganado, ludibriado quanto uma droga. Algumas eu já venho trazendo para vocês alguns aspectos, mas sobre o escitalopram, a indústria conseguiu plantar na nossa cabeça, dos psiquiatras, que eles tinham a droga melhor, mais potente, com mais poder de ação, só não contava para a gente que ela era muito mais cara e conseguiu com isso mais 10 anos de patente do citalopram, que é o mesmo escitalopram. Então, quando estava caindo a patente do citalopram, eles lançaram o escitalopram, que é a mesma droga. Eu vou mostrar para vocês no livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, onde o autor, que é biólogo e químico e médico e trabalhou nos assuntos regulatórios, na criação da Cochrane, que foi uma jogada de marketing que deu certo e eles faturaram muito com isso, mas na verdade são a mesma droga. Vamos acompanhar aqui pela apostila, que vocês vão fazer download depois. Eu fiz um adendo sobre as correções que eu preciso para você, um apanhado geral sobre alguns aspectos da farmacologia e da nossa interface com a indústria. Na apostila que vocês vão fazer download, eu fiz esse adendo, correções e tratamentos não farmacológicos, porque a gente não pode ficar dependente só da farmacologia, senão algum paciente que não aceitar usar a medicação, nós não vamos fazer nada pelo paciente, você vai dispensar o paciente, ou você tem que tentar as outras coisas que também têm eficácia, só que os estudos não são apresentados para nós, porque quem apresenta estudo para nós é a indústria, a gente tem que ir buscar isso para ficar sabendo que existem essas coisas. A gente está muito centralizado na indústria farmacêutica, não ficamos totalmente dependentes das medicações. Buscando essas coisas, eu encontrei esse livro, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, de Peter Gottschild. Eu não sei como se soletra esse nome exatamente. Então, aqui está o livro, Medicamentos Mortais. A indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Então, o crime organizado é a indústria farmacêutica e os medicamentos mortais são os medicamentos que muitas vezes ela nos oferece e a gente muitas vezes causa mais mal ao paciente do que benefício. É chancelado aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui no sumário, é todo clicável, vai ter link para vocês acessarem esse livro aqui abaixo do vídeo, no material complementar. Vocês podem ver que é clicável, clica aqui, vai lá para a matéria, vai apresentar vários casos da indústria, onde a indústria se deu bem vendendo coisas que não nos ajudavam. Fala aqui também do Tamiflu, ensaios clínicos, um contrato social rompido com o paciente, conflito de interesse nos periódicos médicos, para quem confia cegamente no que sai dos periódicos médicos, a gente precisa aprender a criticar isso. O que milhares de médicos fazem na folha de pagamento da indústria, né? Estão trabalhando para a indústria, né? Fala sobre a regulação impotente de medicamentos, ele fala como as agências reguladoras liberam medicamentos. Disse que é na base da confiança. Confiança no quê? A agência reguladora confia de que a indústria teme tomar processo, pagar indenizações, por isso ela não apresentaria medicamentos ruins para serem lançados. A verdade é que se produz relatórios de 10 mil páginas, é humanamente impossível alguém ler tudo isso e fiscalizar tudo isso. A verdade é que a indústria muitas vezes manipula os dados, manipula como apresenta os dados, e todo aquele estudo que não favorece o medicamento dela, ela esconde, e aquele que favoreça, ela exalta e publica em vários periódicos, passando a ideia para nós médicos de que aquilo é muito bom. Neurotina, medicamento para epilepsia, que serve para tudo. A América dos pacientes morrem primeiro, sempre que os pacientes morrem nos estudos, eles dão um jeito de esconder. O estudo fraudulento do celecoxib, que foi o Vioxx, medicamento que lançou, e que 1/4 dos pacientes que usaram infartaram. Um órgão independente teve que estudar isso, teve que ser retirado do comércio. E aqui está sobre a indústria dos antidepressivos, né? E tem aqui o citalopram tornado perene pela Lundbeck, que é o caso do escitalopram, que eu estou falando para vocês. Fala sobre o Ziprex, a olanzapina, que é um péssimo medicamento. Incrivelmente, aqui ele fala que a olanzapina, a indústria conseguiu lançar porque ela estava precisando de um lançamento e já tinha sido abandonado, porque era um medicamento muito bom para aumentar colesterol triglicerídeo. Então desistiram dele. E aí, como é que eles conseguiram aprovar ele? Eles compararam ele com outro antipsicótico que nunca foi lançado, que era pior ainda para aumentar o colesterol triglicerídeo.
Aí eles fizeram um estudo e mostraram que o Zyprexa não era pior do que aquele outro. E aí eles lançaram o Zyprexa para ser vendido como a salvação da esquizofrenia. E por incrível que pareça, a gente encontra paciente idoso, demenciado, fazendo psicose, só que tem hipertensão, diabetes, obesidade, e o colega prescreve. E é formalmente contraindicado se usar em paciente com síndrome metabólica o Zyprexa. E tem outras opções para usar. Os antipsicóticos clássicos são mais potentes, são melhores e mais baratos, mas a indústria não traz propaganda sobre eles. Inclusive, a maior parte dos autores escreve para não mais usar antipsicótico clássico ou típico. Por quê? Porque senão as publicações deles não vão adiante, porque a indústria precisa financiar essa entrada das publicações nos periódicos. Então, vimos alguns trechos do livro ali, vários pontos onde a indústria trapaceou. Ela coloca a indústria farmacêutica, tem um tópico ali no índice, parece que tem o quê? A psiquiatria seria o paraíso para a indústria farmacêutica, muitas drogas caras, muitas drogas com efeito colateral, muitas drogas com efeito terapêutico pífio, discretamente superior aos placebos, que é o caso dos antidepressivos, né? Benzodiazepínicos, eles sustentaram dos anos 70 até os anos 90, quando eles lançaram os antidepressivos, a indústria sustentou o discurso que benzodiazepínico não causaria dependência. E agora ela sustenta o discurso de que antidepressivos não causam dependência, porém ela usa de alguns eufemismos para chamar a dependência do benzodiazepínico de síndrome de descontinuação da droga, que é o caso da venlafaxina e da paroxetina, que quando você retira abruptamente, o paciente tem crise de ansiedade e é chamado de síndrome de descontinuação. Vocês devem se questionar se isso não seria uma forma de abstinência à substância. Aqui está no livro apresentado sobre os benzodiazepínicos e os antidepressivos. Vejo que dos anos 70 aos anos 90 houve aumento do uso dos ansiolíticos, dos benzodiazepínicos, sendo que nessa época eles sustentavam que não faria dependência. Em 1990, quando inventaram a fluoxetina e lançaram, os antidepressivos passaram a aumentar as vendas e a própria indústria passou a revelar que fazia dependência, trazia problemas, benzodiazepínicos, e aí caíram as vendas. Só que o detalhe, os benzodiazepínicos, vocês bem sabem que é barato, 10, 12 reais uma caixinha de clonazepam, contra cerca de 50 a 100 reais a caixa de qualquer antidepressivo. Então agora eles podiam falar mal do antidepressivo para cair as vendas e crescer as vendas do seu medicamento mais novo, mais caro. E temos o caso do escitalopram, que eu vou mostrar ali para vocês no livro, como foi o modus operandi para eles nos convencerem de abandonar o citalopram e prescrever escitalopram. Aqui está, o escitalopram tornado perene pela Lundbeck. Então, em 1989, ele ia perder a patente do Cipramil, que era o escitalopram da Lundbeck na Europa, e lançou o Lexapro em 2002. E lá na Dinamarca, o que eles fizeram foi convidar todos os psiquiatras dinamarqueses e levaram para o final de semana em Paris, regado a alta culinária e bons vinhos, palestra com professores estrangeiros e convenceram os médicos dinamarqueses a prescrever o escitalopram. Mais tarde, a agência reguladora do serviço público da Dinamarca fez um pronunciamento dizendo que não via razão para os médicos prescreverem o escitalopram 19 vezes mais caro, sendo que o perfil de ação da droga era o mesmo. A indústria foi para a televisão e criticou a agência reguladora, dizendo que estava prejudicando as exportações dinamarquesas. Pressionou o governo e o governo pressionou a agência reguladora a liberar para os médicos a prescrição do escitalopram, desde que os médicos tentassem antes usar o escitalopram e não tivesse a resposta satisfatória, que se prescrevesse então como segunda escolha o escitalopram. Como o papel aceita tudo, a gente entende logo que possivelmente os médicos já escreviam, já receitavam escitalopram e escreviam no processo, no laudo para medicamentos especiais, de que o paciente não teve resposta satisfatória com o uso do escitalopram, e por isso ele estava receitando o escitalopram mais caro, porque era o medicamento bem falado pelo propagandista e que trazia presentes. Aqui está o estudo, né, do Cipramil, escitalopram e Cipralex, que é o escitalopram, mostrando que eles têm o mesmo perfil de ação, superiores ao placebo e discretamente superiores ao placebo, né, e eles conseguiram
com esse encontro com a gente aqui no Brasil. Eu lembro que eu estava na residência, 2013, 2004, fomos convidados pelo propagandista para ir de Presidente Prudente até Marília. Eles pagaram a viagem, nos puseram em hotel, fizeram translado para um centro de eventos luxuoso, onde apresentaram um show de comédia e uma palestra com um professor gringo, tudo regado a muito bons vinhos e depois um jantar de alta culinária. E o que eles conseguiram nos convencer é de que o escitalopram tinha o dobro de potência do citalopram, porque citalopram era 20 miligramas e o escitalopram era 10. Só que por que era 10? Porque eles pegaram o citalopram, que eram duas bandas, pegaram só a banda ativa e fizeram o escitalopram. Então, por isso que 10 miligramas equivalem a 20 miligramas de citalopram. Mas, na verdade, eles têm a mesma ação. Mas eles incutiram de que tinha uma ação mais rápida, com menos efeitos colaterais e com metade da droga. E, implicitamente, eles tentavam dizer para a gente que tinha o dobro de potência. Todo mundo passou a usar isso. Eu, que sempre questionei muito medicamentos novos e espero para usar, eu percebi que as pessoas falavam bem, gostavam de usar, assim como era o citalopram. E eu só passei a prescrever em 2009, quando veio o Exos, que foi o concorrente, fabricando um pela metade do preço do Lexapro, que eu passei a usar. Então a gente precisa lembrar que a eficácia dos antidepressivos é muito pequena, é equiparada ao placebo. Ela é discretamente superior ao placebo e a gente já sabe que a atividade física moderada e intensa tem eficácia até superior que os antidepressivos. Só que muitas vezes não conseguimos convencer o paciente deprimido a entrar em atividade física. Então a gente começa o uso de medicação. A gente precisa fazer uma abordagem ampla do doente quando vai tratar depressão e ansiedade. Não pode ficar pensando só no uso da medicação. Temos essas três frentes aqui para usar. A medicação, atentar para o risco de dependência, principalmente dos benzos, e lembrar da chamada síndrome de descontinuação das drogas, como o venlafaxina e paroxetina, se isso não seria uma forma de dependência. Precisamos associar a psicoterapia para o paciente aprender a fazer o manejo do estresse. Aprendendo a controlar o estresse, ele consegue diminuir a liberação de cortisol dele, que a gente sabe que influencia negativamente para a depressão, mexe até com a nossa capacidade de neurogênese cerebral, de plasticidade cerebral, e precisamos associar medidas comportamentais para o tratamento da depressão. Além do manejo do estresse da terapia, além da medicação, a gente precisa ensinar o paciente a ter rotinas, a ter um sono bem feito, a cuidar da alimentação e fazer atividade física. Quanto à rotina, eu falo para o paciente que ele precisa ter um ritmo de trabalhar, estudar e lazer. Não só estudar no sentido formal, de frequentar a escola ou fazer faculdade, mas de estudar, de aprender para ele crescer profissionalmente e pessoalmente. Assim ele consegue ter melhores ganhos se ele crescer profissionalmente. Ele precisa ter tempo de lazer para ele também. Senão, sem crescimento, qualquer ser humano vai desanimar. Para ele crescer, ele precisa estudar. E o sono, poucas pessoas sabem, inclusive eu não sabia, senão eu nunca teria feito tantos plantões noturnos na minha vida. Você precisa ir dormir até as 23 horas e no escuro. O ideal seria se a gente, entre 22 e 4 horas da manhã, a gente dormisse em completo escuro para a gente repousar nossa glândula pineal, produzir um pool de melatonina a ponto de conseguir repousar nossa glândula e com isso prolongar nossa vida e a nossa qualidade de vida. E quanto à dieta, a gente já sabe que a maioria das doenças crônicas são inflamatórias, a gente precisa remover os alimentos que nos são inflamatórios. Eu peço para os pacientes saírem da farinha de trigo, leite e derivados, açúcar e adoçantes, as carnes processadas e os óleos vegetais, principalmente óleo de soja e margarina. Por quê? Porque eles são inflamatórios, eles causam a chamada inflamação subclínica crônica, que às vezes não é tão subclínica assim, porque existe a síndrome do intestino irritável, que chega a dar alguma sintomatologia para o paciente, mas nós não conseguimos documentar alterações físicas no intestino destas pessoas. E essa inflamação subclínica crônica, causada principalmente por esses agentes, vai causar problemas de absorção dos nossos nutrientes, do que é substrato e do que é vitamina, que vão ser catalisadores das reações para a gente poder ter serotonina adequadamente e ter bem-estar e aliviar a ansiedade e a depressão. E a atividade física, a melhor seria a musculação, se o paciente tem problema de articular ou com impacto, pode optar pela natação, e se ele não tem opção econômica de frequentar essas opções,
a caminhada pode ser de graça. Basta ele comprar um tênis e usar a calçada, se cuidando para não ser atropelado, é claro. A atividade física vai ajudar a liberar endorfinas e produzir serotonina e com isso o paciente ter melhor estado. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo tem que ser melhorar a qualidade de vida da pessoa, a qualidade de vida do doente. E para a gente melhorar a qualidade de vida, às vezes a gente precisa lembrar para ele que padrão de vida não é igual qualidade de vida. Às vezes a pessoa, para manter um padrão de vida que não é acessível à sua renda, ele se torna escravo do trabalho, trabalho, trabalho. Então ele precisa, às vezes, baixar o padrão de vida para ele ter mais qualidade de vida. Qualidade de vida, o que é? É a pessoa caber no seu orçamento, ter tempo para descanso, para lazer, ter tempo para estudar e crescer e ter o seu tempo de trabalho, é claro. Muitas vezes, para isso, a gente precisa criticar o que a indústria nos oferece. Eu coloquei aqui contrariar. Não, mas muitas vezes a gente vai estar de acordo com o que a indústria está tentando nos vender, porque é benéfico para as pessoas. Mas a gente precisa criticar quando ela é fraudulenta, quando ela tenta mentir para a gente. E eu não estou falando que o propagandista, aquele ser humano que nos visita, está nos mentindo. Ele, na verdade, ele está doutrinado, ele acredita no produto dele muitas vezes. Ele não está lá te mentindo. A indústria monta o curso, prepara eles e faz eles acreditarem realmente no que eles estão nos passando. Então não adianta a gente tratar mal eles. A gente ouve, a gente lê aquilo e procura outras fontes para ler, para a gente poder aceitar ou não o que a gente vai fazer. Eu, no caso, já fiz a minha opção. Muito já recebi a indústria, mas agora já são 4 anos que eu não recebo mais a indústria e pode ter certeza que o meu clinicar ficou muito mais fácil, ficou muito melhor desde que eu decidi não mais receber as amostras grandes. Então, creio que era isso que tinha para apresentar para vocês. É muito importante frisar que a gente precisa ter essa humildade para reconhecer quando estava errado, buscar novas leituras para a gente poder revisar o que a gente sabe. A ciência é uma verdade temporária e muitas vezes a gente está de posse de uma ciência que é mentirosa por interesses financeiros. Você precisa deixar claro para o teu paciente que você é associado a ele e remunerado por ele. Que o teu compromisso é melhorar a qualidade de vida dele, com isso você obtém renda. Há muitos pacientes que têm percebido que muitos médicos são associados à indústria, por isso que prescrevem tantas coisas caras e inúteis e que não melhoram a qualidade de vida do paciente.